Minha sogra me humilhou na frente da família inteira, e naquela noite eu entendi que, para ela, eu nunca seria a esposa do filho dela. Eu seria sempre a intrusa, a mulher errada, a que ela precisava diminuir para continuar no controle. Meu nome é Helena. Tenho 39 anos. E durante muito tempo eu achei que o problema no meu casamento era apenas excesso de convivência, diferença de personalidade, aquelas pequenas tensões familiares que todo mundo diz que são normais. Mas eu estava errada. Porque o que eu vivi não foi só implicância de sogra. Foi uma guerra silenciosa. Uma guerra feita de comentários disfarçados, olhares frios, pequenas sabotagens e humilhações públicas cuidadosamente calculadas para me atingir sem deixar marcas visíveis para os outros. E o pior de tudo, meu marido nunca enxergava. Ou talvez enxergasse, e preferisse fingir que não via. Na noite em que tudo explodiu, a família inteira estava reunida para o aniversário de 70 anos do pai dele. A casa estava cheia. Irmãos, cunhados, sobrinhos, primos, gente falando alto, comida na mesa, música baixa ao fundo. Por fora, parecia uma noite comum. Mas por dentro, eu já estava tensa desde a hora em que cheguei. Porque toda vez que eu entrava naquela casa, eu sentia a mesma coisa. Como se eu estivesse sendo tolerada, não recebida. Minha sogra era o tipo de mulher que não gritava, não fazia escândalo. Ela era pior do que isso. Ela sabia ferir com elegância. Sabia dizer algo cruel com voz doce e sorriso leve, de um jeito que, se você reagisse, parecia exagero seu. Foi assim desde o começo. Quando eu me casei com o filho dela, ela comentou que eu era simples demais para a família. Quando compramos nosso primeiro apartamento, ela perguntou se eu tinha certeza de que saberia cuidar de uma casa desse nível. Quando eu engravidei e perdi o bebê, ela disse, semanas depois, que talvez Deus estivesse poupando a família de um momento errado. Naquele dia, eu devia ter entendido tudo, mas eu estava fraca, triste, tentando sobreviver. E mulheres cansadas costumam aceitar absurdos só para não ter que travar mais uma guerra. Meu marido sempre dizia a mesma coisa. Ela é assim mesmo. Essa frase destrói mais casamentos do que as pessoas imaginam. Porque ela é assim mesmo significa: eu vi, mas não vou fazer nada. Naquela festa, eu tinha passado o dia inteiro ajudando. Levei sobremesa, organizei parte da mesa, ajudei as crianças, servi bebida, fiz tudo o que uma pessoa faz quando ainda tenta ser aceita por quem já decidiu rejeitá-la. E então aconteceu. Todo mundo já estava sentado na sala e a conversa começou a girar em torno de dinheiro, carreira, casa, esse tipo de assunto que algumas famílias usam não para conversar, mas para medir valor. Uma das cunhadas comentou que eu era muito discreta e que mal postava alguma coisa, mal aparecia, mal falava. Minha sogra sorriu. Aquele sorriso dela, calmo, frio, e disse: Helena sempre foi boa em ficar no canto. Quem não tem muito a oferecer aprende a não chamar atenção. A sala ficou em silêncio por um segundo. Foi rápido, mas eu senti. Senti o ar mudar. Senti alguns olhares abaixarem. Senti duas pessoas fingirem que não ouviram. E senti meu marido, imóvel ao meu lado, sem me defender, sem dizer nada, sem nem olhar para mim. Foi naquele exato momento que algo dentro de mim endureceu. Não foi tristeza, não foi vergonha, foi lucidez. Porque quando uma humilhação acontece na frente de todo mundo e ninguém interrompe, você entende seu lugar real naquela dinâmica. E eu entendi o meu. Eu não era parte da família. Eu era o alvo comum que mantinha o equilíbrio deles. Eu sorri. E isso confundiu todo mundo. Porque a reação que esperavam de mim era a de sempre. Silêncio, constrangimento, vontade de desaparecer. Minha sogra contava com isso. Ela sempre contou com isso. Durante anos, a estratégia dela funcionou porque eu era educada demais para reagir e machucada demais para confrontar. Mas naquela noite, eu não senti vontade de chorar. Eu senti vontade de lembrar. Lembrei de todas as vezes em que ela tinha me diminuído. Das vezes em que criticou minha roupa. Das vezes em que chamou minha comida de corajosa, como se fosse uma piada.
Das vezes em que insinuou que eu tinha dado sorte demais por me casar com o filho dela. Das vezes em que me tratou como alguém que precisava agradecer pela posição que tinha. E lembrei, principalmente, do quanto meu marido sempre escolheu o conforto dele, em vez da minha dignidade. Porque é fácil culpar só a sogra. Mas a verdade é que nenhuma mulher faz esse estrago sozinha dentro de um casamento. Alguém permite. Alguém normaliza. Alguém se cala. Eu continuei sorrindo, olhei diretamente para ela e perguntei, com a voz mais calma que consegui: e o que exatamente eu não tenho a oferecer? Ela deu uma risadinha curta. Aquela risada de quem acha que está segura. Ah, Helena, não leva tudo tão a sério. Estamos em família. Essa é outra frase cruel. Porque gente covarde adora usar a palavra família para esconder violência emocional. Eu continuei olhando para ela, sem baixar os olhos, sem rir junto. Pela primeira vez, eu não estava tentando ser aceita. Eu estava apenas observando. Meu sogro fingiu mexer no celular. Uma cunhada olhou para o chão. Um sobrinho saiu da sala. E meu marido finalmente falou, mas não para me defender. Ele disse: amor, deixa isso pra lá. Pra lá. Como se minha humilhação fosse uma mancha pequena na toalha. Como se eu devesse limpar o dano em silêncio só para manter a noite agradável para os outros. Aquilo me revoltou num nível que eu nem consigo explicar. Porque eu percebi que, se eu deixasse passar de novo, não haveria limite. No caminho de volta para casa, ele tentou agir como se nada demais tivesse acontecido. Disse que a mãe dele tinha exagerado, mas que eu também podia ter ignorado. Disse que eu sabia como ela era. Disse que confronto só piorava tudo. Eu fiquei em silêncio. Não porque concordava, mas porque, pela primeira vez, eu não queria discutir. Eu queria enxergar. E naquela noite eu enxerguei mais do que em anos. Entrei no quarto, tirei os brincos, lavei o rosto, me olhei no espelho e fiz uma pergunta que eu vinha adiando havia tempo demais. Se ninguém me respeita aqui, por que eu continuo tentando merecer respeito? Nos dias seguintes, eu parei de fazer o que sempre fiz. Parei de chamar a mãe dele. Parei de mandar mensagem. Parei de aparecer em almoço de domingo. Parei de ajudar em aniversários, jantares, favores, compras, tudo. E foi impressionante como eles perceberam rápido. Não porque sentiam minha falta, mas porque sentiram a falta do meu esforço. Minha sogra foi a primeira a reagir. Mandou mensagem perguntando se eu estava sensível. Depois mandou áudio dizendo que eu tinha entendido tudo errado. Depois tentou me atingir por outro lado. Começou a dizer para a família que eu estava afastando o filho dela, que eu era orgulhosa, ingrata, desequilibrada. Foi aí que meu marido começou a pressionar. Disse que eu precisava ser madura, que eu estava criando divisão, que eu devia pensar no bem da família. E eu pensei tanto, que finalmente entendi uma coisa simples. O bem da família dele sempre exigia o meu silêncio. 2 semanas depois, aconteceu uma coisa que mudou o rumo de tudo. Uma das minhas cunhadas me chamou para tomar café fora de casa. Ela nunca tinha sido íntima de mim. Sempre foi educada, mas distante. Por isso, quando me chamou, eu estranhei. No começo, a conversa foi superficial. Até que ela respirou fundo e disse que o que minha sogra fez naquela festa não tinha sido fora do normal. Disse que aquilo vinha acontecendo de formas diferentes com quase todas as mulheres que entraram na família. A diferença é que algumas aceitavam melhor, outras se afastavam mais cedo. E eu tinha tentado resistir por tempo demais. Depois ela me contou uma coisa que eu nunca esqueci. Disse que, meses antes, minha sogra havia comentado num almoço que eu precisava ser colocada no meu lugar, porque eu estava ficando confortável demais. Confortável demais. Como se eu não fosse esposa do filho dela. Como se eu fosse uma funcionária com privilégios excessivos. Eu ouvi aquilo e senti um frio no corpo inteiro. Porque, de repente, tudo se alinhou. Não eram incidentes isolados. Não era o jeito dela. Era método. Ela me humilhava para me desestabilizar. Me desestabilizava para me enfraquecer. E me enfraquecia para continuar no controle do filho. Naquele mesmo dia,
Tomei uma decisão. Eu não ia mais tentar convencer ninguém de que estava sendo maltratada. Eu ia mudar minha posição. Comecei pela minha casa. Sentei com meu marido naquela noite e disse, com toda a calma do mundo, que eu não pisaria mais na casa da mãe dele. Não discutiria mais com ela. Não buscaria a aprovação. Não me submeteria mais a nenhuma situação em que minha dignidade fosse tratada como detalhe. Ele reagiu mal. Disse que eu estava exagerando. Que eu queria obrigá-lo a escolher lados. Que eu estava transformando um comentário infeliz numa crise de casamento. Eu respondi uma coisa que ele claramente não esperava ouvir. A crise do nosso casamento não começou com o comentário dela. Começou com cada vez que você me viu ser ferida e escolheu o conforto do silêncio. Ele ficou mudo. E eu continuei. Disse que não pediria que ele rompesse com a mãe. Mas que eu também não aceitaria mais ser usada como preço da paz familiar. Se ele quisesse continuar indo sozinho, iria sozinho. Se quisesse visitar, ligaria, almoçaria, ajudaria. Tudo bem. Mas eu estava fora. Foi a primeira vez em anos que eu coloquei um limite claro. E foi a primeira vez em anos que eu me senti inteira. Nos dias seguintes, houve pressão de todos os lados. Mensagens, indiretas, convites feitos de propósito no grupo da família. Fotos enviadas para mostrar encontros dos quais eu estava ausente. Minha sogra chegou a mandar um texto enorme dizendo que eu havia quebrado a harmonia da família e que nunca imaginou que eu seria tão ingrata depois de tudo o que ela fez por mim. Eu li aquilo e ri. Porque gente controladora sempre se apresenta como vítima quando perde o controle. Mas ainda faltava a parte final. Faltava ela entender que daquela vez eu não ia recuar. Cerca de um mês depois, houve um novo almoço de família. Meu marido queria ir. Disse que seria importante. Disse que talvez fosse uma chance de melhorar as coisas. Eu olhei para ele e disse que não iria. Mas acrescentei uma coisa. Se alguém perguntar por mim, responda com sinceridade. Diga que eu não fui porque não aceito mais ser humilhada pela sua mãe diante de você. Ele ficou nervoso. Disse que eu estava criando cena. Mas eu não estava. Eu estava tirando o esconderijo dele. Porque enquanto eu ficava em silêncio, ele podia fingir que nada era grave. Quando passei a nomear o que acontecia, ele perdeu essa saída. Naquele almoço, segundo ele mesmo me contou depois, a mãe perguntou por mim com aquele tom falso de preocupação. E ele, talvez pela primeira vez na vida, respondeu a verdade. Disse que eu não fui porque me senti humilhada. Disse que aquilo vinha acontecendo há anos. Disse que estava cansado de fingir que não via. A mesa ficou em silêncio. Agora era ela quem estava exposta. Quando ele voltou para casa naquele dia, eu percebi no rosto dele que algo tinha mudado. Não foi uma transformação mágica. Não foi redenção instantânea. Mas foi o começo de uma vergonha que ele nunca tinha permitido sentir. Ele me contou que a mãe tentou inverter tudo, como sempre. Disse que eu era manipuladora, que eu estava colocando palavras na cabeça dele, que eu queria afastá-lo da família. Só que, dessa vez, ele não comprou a versão dela sem pensar. Dessa vez, ele lembrou da festa. Lembrou do meu rosto. Lembrou do próprio silêncio. E isso começou a corroer a defesa automática que ele sempre teve em relação a ela. Alguns dias depois, ela me mandou mensagem pedindo para conversar. Não porque estivesse arrependida. Eu sabia disso. Mas porque tinha percebido que havia perdido terreno. Eu aceitei. Mas não fui sozinha. Marquei em um café, em local público, durante o dia. E, antes de sair de casa, prometi a mim mesma que não iria ali para ser entendida. Eu iria ali para encerrar um ciclo. Quando ela chegou, veio com aquele personagem de sempre, voz baixa, expressão ofendida, postura de mãe sacrificada. Disse que eu estava exagerando tudo. Disse que sempre me tratou bem. Disse que, se eu me sentia diminuída, talvez isso dissesse mais sobre minhas inseguranças do que sobre ela. Eu deixei ela falar, até o fim, sem interromper. E quando ela terminou, eu disse apenas isto. Você passou anos tentando me fazer acreditar que eu valia menos. Mas o que você conseguiu foi me mostrar exatamente quem você é.
E eu nunca mais vou me colocar numa posição em que a senhora possa me atingir desse jeito. Ela tentou sorrir, mas eu vi o rosto dela endurecer. Então eu continuei. Eu não vim aqui pedir desculpas. Não vim buscar reconciliação. Vim deixar claro que acabou. A senhora não entra mais no meu emocional. Não define mais meu valor. E, principalmente, não me terá mais em silêncio na frente da sua plateia. Foi a primeira vez que eu vi minha sogra sem resposta. Pela primeira vez, ela não tinha ângulo. Não podia me chamar de histérica, porque eu estava calma. Não podia me pintar como ingrata, porque eu não estava pedindo nada. Não podia me humilhar, porque eu não estava mais tentando pertencer. Eu só estava encerrando. Depois daquela conversa, muita coisa mudou. Meu marido começou terapia alguns meses depois. Não porque virou outro homem da noite para o dia, mas porque finalmente percebeu a dimensão do que tinha permitido. Nosso casamento não se curou rápido. Na verdade, por um tempo eu achei que nem fosse sobreviver. Porque respeito perdido não volta com flores, desculpas ou uma semana de bom comportamento. Volta com consistência, com escolha, com coragem. E isso leva tempo. Hoje, as coisas estão mais honestas do que antes. Não perfeitas, honestas. Minha sogra continua sendo quem sempre foi. A diferença é que agora ela não tem mais acesso livre à minha paz. E isso mudou tudo. Quando olho para trás, vejo que a maior humilhação daquela noite não foi a frase dela. Foi eu finalmente entender que, se eu não me defendesse, ninguém faria isso por mim. E talvez essa tenha sido a parte mais dura, e também a mais libertadora. Porque no fim, eu não venci gritando. Não venci me vingando. Não venci tentando destruir ninguém. Eu venci quando parei de aceitar o papel que tinham escrito para mim. A mulher calada. A esposa educada. A nora que engole tudo. Essa mulher acabou naquela sala, na frente de todo mundo, no segundo em que minha sogra tentou me diminuir para se sentir maior. Ela me humilhou na frente da família inteira. Mas foi naquele mesmo dia que ela me ensinou, sem querer, a nunca mais me curvar.